pessoal, meu nome é Teófilo Bevilacqua, eu estou aqui agora para tratar de um assunto maravilhoso, importante para muitos aspectos, na escrita, na fala, na compreensão, que é a ideia de coesão, uma conexão, coesão, conexão, ligação. O que é algo coeso? Vamos imaginar aqui. Algo coeso é algo que tem ligação. Por exemplo, às vezes o técnico do futebol diz assim, o técnico, o meu time tem coesão. Né? Muito bem, nós dizemos que partículas têm um aspecto de coesão, etc., no mundo da química, mas quando nós pensamos num texto, aliás, texto tem aí uma relação com o latim, sabiam disso? Textum significa tecido, isso é muito revelador para nós. Ora, se a natureza de um texto falado, um texto escrito, um texto verbal, um texto não verbal, etc., concentra na sua base a ideia de tecido, um tecido é formado por linhas que se juntam para dar um sentido a algo. Por exemplo, eu estou aqui com a blusa e não com o calção. Eu estou aqui vestindo uma blusa e não um short, por exemplo. Aqui vocês entendem o sentido porque as linhas se organizaram de tal modo que nós chegamos a essa conclusão. Muito bem, vamos entrar dentro do mundo do texto agora. Vamos pensar o texto como um tecido, não é? Para que vocês entendam que isso daqui é uma blusa, há uma organização aqui. A mesma coisa ocorre com o texto. O texto não pode ser um jogo de linhas soltas. Não pode ser, gente. Quando nós produzimos ou quando nós lemos bons textos, nós percebemos que aquelas partes que fazem parte do texto, elas têm ligações entre si. Elas têm, por exemplo, palavras que vão estabelecendo relações entre o que já passou, entre o que virá. Ou seja, o texto, ele é uma tessitura mesmo. Ele vai progredindo, mas durante essa progressão, para que essas ligações entre, por exemplo, os termos de uma oração, as orações de dentro de um período, os períodos que compõem um parágrafo, os parágrafos que compõem o texto, há de se ter ali uma ligação material, ou seja, de palavras que estabelecem e que ligam essas partes do texto, dando mais sentido ao texto e dando essa ideia de conexão, de que tudo ali, apesar de ser uma progressão, o texto apresentar algo novo, novas informações, elas têm uma relação de sentido e essa relação de sentido é marcada materialmente no texto através de palavras que vão estabelecer essas conexões. Coesão, então, são essas conexões que nós colocamos no texto para ir estabelecendo uma relação entre as diversas partes. Então, quando pensamos em conexão, em coesão, estamos pensando nessa natureza. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de grupos de palavras importantes. Vamos pensar em 3 grupos de palavras que têm uma responsabilidade conectiva, são conectores dentro do texto. Vamos pensar nas conjunções, por exemplo. O que é o grupo das conjunções? As conjunções servem para ligar termos de mesma natureza sintática e principalmente ligar orações. Vocês devem lembrar que nós temos as conjunções coordenadas, subordinadas, mas vamos pensar aqui numa palavra que nós usamos. Porém, por exemplo. Qual a função de um porém dentro do texto? De um porém entre uma oração e outra? O que o porém sinaliza? Ou você está ali escrevendo letra maiúscula, ponto, e você vai recomeçar com a letra maiúscula e coloca um porém. Esse porém estabelece uma relação. E qual é a relação, qual é a conexão? Um porém, por exemplo, estabelece uma ligação entre o que já foi colocado no texto e aquilo que vai vir. Como o porém é uma conjunção adversativa,
é uma conjunção que estabelece uma relação de oposição, quer dizer, de um lado do texto eu tenho uma ideia e do outro lado do texto, mas após o porém, eu tenho algo que contrasta ou que se opõe ao que foi colocado aqui. O porém, a palavra que se materializa no texto, na superfície do texto, é um indicador para o leitor, por exemplo. É como se fosse uma placa que diz, atenção, isso foi dito agora, e a placa diz, o que vai vir em seguida estabelece uma relação com aquilo de contraste. Eu vou apresentar um outro lado disso que foi colocado agora. Então, isso é a conexão. Estabelecer uma relação entre duas partes do texto, por exemplo. Então, o porém faz isso, o entretanto faz isso, mas outras conjunções também, como, por exemplo, o porquê. Veja a natureza do conectivo porque, ou o conectivo pois, não é? Ou uma expressão mais, uma locução ali de mais de uma palavra, visto que, uma vez que, não é? Por exemplo, eu digo, o Brasil tem um grande potencial para o futuro, vírgula, uma vez que, ou porque... E aí eu coloco uma explicação. Porque seu povo é muito batalhador. Veja que a palavra porque estabelece uma relação com o que passou. Isso que foi dito, o Brasil tem uma grande perspectiva para o futuro, mais ou menos isso, e eu explico. E a palavra porquê, ela marca materialmente essa relação de explicação. Então, há uma conexão entre essas duas partes. E por aí vai, gente, né? Há muitas categorias gramaticais, como, por exemplo, o advérbio. Você está escrevendo ali um texto sobre a sua cidade, por exemplo, não é? E mais na frente do texto, não repetindo o nome da cidade, você bota aqui. Por exemplo, o advérbio aqui. Mas também poderia ser lá, poderia ser ali. E por aí vai. São palavras que a língua portuguesa possibilita para estabelecer relações, ligações e dar continuidade ao texto para que ele tenha essa ligação e tenha sentido, né? Então, conjunções fazem isso, seja as explicativas, as adversativas, as conclusivas. Quando eu tiro uma conclusão, é comunicado algo e depois eu tiro uma conclusão desse algo, eu coloco um portanto, por exemplo. Então, eu tenho uma relação aí de conexão mesmo. Então, os advérbios de lugar fazem isso, os advérbios de tempo, né? Eu escrevi algo sobre o passado e agora eu coloquei a palavra hoje. Quando eu coloco a palavra hoje, eu acabo estabelecendo uma relação entre o que passou, o passado, e aquilo que eu vou contrastar em relação ao hoje. Então, a coesão, ela tem uma natureza, evidentemente, de conexão. Conectar as partes do texto. São palavras que são colocadas no texto ou que nós percebemos quando lemos, que estabelecem esses vínculos no interior do texto e que se explicitam, não é? Por exemplo, ligação entre palavras, preposições fazem isso. Por exemplo, se eu dissesse assim, fulano, como você veio para o colégio? A pessoa diz, vim ônibus. Vim ônibus. Está faltando algo entre vim e o ônibus. O de, ela liga, é também uma forma de conexão, não é? Então, em síntese, coesão textual são esses diversos recursos entre os quais conjunção, preposição, advérbios, que são utilizados no interior do texto para estabelecer relações de sentido e se materializar, para ligar, dar coesão, dar unidade ao texto, para o texto não ser uma blusa solta, toda rasgada, sem sentido. Não é? Então, coesão por conexão tem uma grande importância em língua portuguesa. É claro que existem outros recursos conectivos, por exemplo, o uso de pronomes, não é? O nome de alguém que é retomado como ele, não é? Ele se refere a algo que já passou. Além disso, por exemplo, uma expressão, além disso. Quando você lê além disso ou escreve, o que você está estabelecendo? Uma relação de adição, uma conexão. Eu expus algo e vou adicionar algo com essa expressão. Além disso, coesão por conexão, gente, é exatamente esse conceito de união entre as partes do texto. Eu espero que vocês tenham entendido, espero mesmo, e até o nosso próximo encontro.